Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. O tema que nós escolhemos para hoje é um tema que nós pensamos da obra Leis de Amor, de Emmanuel, um dos itens que trata justamente das causas espirituais das doenças. Eu sempre gosto, quando leio uma obra, que eu encontro algum tema atrativo, trabalhar um pouco em cima desse tema. E eu tinha já guardado algumas coisas, mas como o nosso irmão, que seria o responsável pelo trabalho de hoje, não teve como, teve que viajar, eu digo, é a oportunidade. Então eu fui buscar mais algumas informações para a gente conversar sobre essa causa espiritual das doenças, porque nós estamos vivendo um momento em que a situação é muito grave no campo da saúde. A gente basta que vá fazer uma visita a hospitais, a pronto-socorro, a clínicas, que a gente vê o grande número de pessoas buscando os recursos da saúde porque estão doentes. E aí o Emmanuel nos traz essa orientação, que nós iremos conversar logo mais mais precisamente sobre essa orientação das causas espirituais da doença, para nos chamar a atenção sobre essa questão que é tão de nossa responsabilidade quanto a gente menos imagina. No livro Saúde, que é um livro do Miramês, que eu até indico, porque é um livro que traz assim excelentes instruções, informações de como nós devemos nos conduzir na vida se queremos ter saúde. Ele diz que a dor é o prenúncio da verdadeira saúde. Ela é, pois, a mensageira do equilíbrio orgânico. Eu fiquei pensando, a dor, o prenúncio da verdadeira saúde. Imagine que a gente está tudo bem, ninguém tem preocupação com saúde. Quando surge uma dor, imediatamente a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está vindo de errado? Por que dessa dor? E ela faz com que a gente se alerte sobre o que possa estar acontecendo conosco. E ele diz que a enfermidade é um aviso de que existe algo em desacerto em nosso organismo físico ou psíquico e que devemos examinar nós naquilo que já compreendemos. Então, quando nós estamos doentes, fisicamente ou psiquicamente, algo não está bem conosco. Se nós já temos uma compreensão, um entendimento disso, então que a gente procure examinar nós mesmos naquilo que nós estamos vivenciando. Quando nós temos assim um domingo bem abastado, bem afeijoado, a gente, qualquer coisa, diz assim, foi aquela feijoada. A gente já sabe o que é que causou, né? Então ele diz para a gente fazer isso também com a nossa alma. O que está acontecendo comigo que eu estou doente? Que a enfermidade está me visitando. Então, como nós vamos falar de saúde, de doenças, é bom que a gente veja aqui o conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Eu fiquei refletindo sobre esse conceito e eu pensei, bom, então é um conceito impossível na atualidade, aqui no planeta Terra, de ser implantado em virtude de tantas questões que nós vivenciamos, né, das desigualdades sociais. Como é que a gente vai conseguir nesse planeta que as pessoas tenham bem-estar físico, mental e social para estarem com saúde, com tantas desigualdades sociais? Então, o conceito da Organização Mundial de Saúde é um conceito ainda para nós inalcançável, no meu entendimento. Porque nem as pessoas que têm bastante condição financeira, nem os milionários, eles estão dentro desse enquadramento 24 horas por dia. Podem até ter bem-estar físico,
socialmente estarem bem, mas às vezes não estão bem mentalmente. Então, dificilmente vai estar esse equilíbrio, essa saúde, conforme esse conceito da Organização Mundial de Saúde. E aí o Emmanuel nos diz que no atual estágio da humanidade, todos somos enfermos pedindo alta. Nós estamos todos internados com alguma enfermidade, algum tipo de enfermidade. Eu gostei muito do conceito de saúde do espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, porque é um conceito que individualiza, é um conceito para cada um de nós ter saúde. Quando ele diz que saúde é a real conexão criatura-criador, e a doença é contrário momentâneo de tal fato. Então, cada um de nós pode ter essa saúde plena se estiver nessa conexão criatura-criador. E que conexão é essa que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Fácil, né? Estaremos em conexão com o Criador. Teremos saúde plena. Quando não estamos nessa conexão, ele diz que é um contrário momentâneo. Por que momentâneo? Porque nenhum de nós, seres humanos, vamos estar em desequilíbrio sempre. Isso é momentâneo na nossa evolução. Nós estaremos um dia vivenciando em plenitude esse amor a Deus, ao próximo, a nós mesmos. E aí nós estaremos nessa conexão criatura-criador, estaremos com saúde plena. E Emmanuel, no livro Consolador, nos diz: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para nós, saúde é estar tudo bem fisicamente, né? Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Se estivermos harmonizados com a nossa alma, diante da espiritualidade, nós estaremos sãos. Mesmo que o nosso corpo esteja doente. E diz mais: para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Às vezes, para a nossa alma estar harmonizada, nós precisamos passar por essas enfermidades, por essas doenças, que vão nos curar a nossa alma do mal que está fazendo com que aquela doença se manifeste em nós. O Deepak Chopra tem um livro também que eu gosto muito, que se chama Saúde Perfeita. Para quem não conhece, é um médico indiano. Ele tem uma visão assim muito espiritualizada. Eu gosto muito das colocações dele. E nesse livro ele diz que existe em cada pessoa um lugar de doenças que nunca sente dor, nunca envelhece e nem morre. E que esse lugar é o chamado saúde perfeita. Se nós tivermos saúde perfeita, não tem envelhecimento, não tem doença, não tem morte, não tem nada. Só que esse conceito dele aqui é a nossa condição futura, quando nos libertarmos das nossas mazelas terrenas. Porque os espíritos mais evoluídos não adoecem. Eles não têm necessidade de purgar na dor, no sofrimento, nada. Porque já resolveram suas pendências aqui na Terra. Nós que ainda estamos aqui na Terra, vivenciando ainda as nossas experiências, num planeta de expiação e provas, nós ainda estamos em curso nesse quadro de doença, de enfermidade. Não temos ainda essa saúde perfeita. Mas ele deixa claro que existe em nós esse lugar, em cada um de nós, em que nós não vamos nunca sentir dor, nem envelhecer e nem morrer. O nosso ser espiritual, principalmente quando estiver num estado de evolução em que não seja mais necessária a dor.
Uma outra colocação que ele fez bem interessante nessa obra, ele diz o seguinte: ninguém provou ainda que é necessário adoecer. Ninguém precisa adoecer, de maneira nenhuma. E uma prova disso, ele diz: nós estamos em contato com milhões de vírus, bactérias, alergênicos e fungos, mas apenas uma fração mínima chega a nos causar doenças. Nós estamos imersos nisso. Já pensou se fosse para a gente adoecer mesmo? Tinha elementos de sobra. Nem por isso a gente adoece. E ele diz: carregamos vírus e bactérias inativos dentro do organismo desde criança, mas apenas raramente eles se tornam ativos. Então a gente tem vírus e bactérias dentro da gente desde criança. Raramente eles não estão ativos. E por quê? Ele responde: ninguém sabe com certeza o que provoca o ataque, mas aparentemente há nele um misterioso chamado controle de hospedeiro. Então a medicina não sabe por que esses vírus não se manifestam assim a todo instante, não eclodem em todas as pessoas. O que se sabe até agora, como ele diz, é que existe um chamado controle do hospedeiro. Isso significa que nós, hospedeiros de germes, abrimos ou fechamos de algum modo o portão para eles. Então, quando nós não estamos em acordo com a lei, quando nós estamos em desequilíbrio, nós abrimos o portão para que esses vírus sejam ativados. Se nós estamos equilibrados, nós estamos bem, o portão está fechado. Eles não têm como atuar. Mas a gente fica pensando, bom, e aí ele diz assim: em mais de 99,99% dos casos o portão é fechado. Veja a misericórdia divina. O portão é fechado em 99,99%. O que demonstra que nós estamos bem mais perto da saúde perfeita do que nós imaginamos. E a gente fica pensando, sim, mas nós estamos tão perto da saúde perfeita, por que tanta doença? Por que tanto desequilíbrio? Por que tanta dor? Eu espero não estar complicando, mas eu vou aqui um outro pensamento. É da médica Lenícia Aparecida de Souza Alves, na obra Por que Adoecemos. Isso é só para a gente entender o quanto o pensamento humano está se aproximando do pensamento dos espíritos, que nós iremos falar daqui a pouco. O quanto hoje em dia a medicina, aqueles que lidam com a saúde, já estão começando a entender esses processos para auxiliar mais. Ela diz o seguinte: muito esforço se perde e muitos erros são cometidos quando se tenta curar uma doença, ou seja, agir sobre os efeitos, enquanto o doente continua exposto às causas não debeladas. Então a medicina, ela está perdendo muito esforço, muitos erros estão sendo cometidos, porque ela está tratando um processo igual em seres diferentes. E ela às vezes para e fica pensando, por que nessa mesma doença, entre esse e esse, um responde dessa forma, o outro responde dessa outra. A medicação auxilia nesse caso, nesse outro não auxilia. Essa criatura que já era para ter desencarnado devido ao processo está aí há longos anos vivendo, e essa daqui que poderia estar viva ainda já desencarnou. Então, como ela diz, nós estamos perdendo muito, porque não estamos atentos às causas. A gente está preocupado com a cura imediata. E não estamos pensando no ser como individualidade. Ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Sérgio Felipe, e ele falando sobre uma aula que ele teve a semana passada em Harvard, sobre o papel do médico. O Dr. Sérgio Felipe, para quem conhece, é uma sumidade no Brasil, no exterior, é um pesquisador, um cientista realmente de grande nome, e ele disse que voltou repensando a vida de médico dele, porque não é mais como estavam as coisas, não, está mudando muita coisa. Inclusive, ele diz que a pessoa que estava ministrando essa aula disse que o médico de hoje
ele está tendo também um papel de coaching. Ele precisa ter esse papel de orientador existencial. Porque não basta só ele atender um paciente, fazer uma consulta, passar uma receita e mandar ele embora, não. Ele precisa conversar com esse paciente. Ele precisa conhecer a realidade desse paciente. Ele precisa muitas vezes entender o que está trazendo aquela dor naquele paciente, que muitas vezes não é nem física. Quantas pessoas que fazem exames, que estão à beira da morte, como se diz, e não se encontra, a medicina não encontra nada. Aonde está ali a dor? Que muitas vezes pode estar no ser. E que muitas vezes, se conversando, de repente, pode-se chegar a um entendimento de que aquela dor está acontecendo por conta daquela situação. Porque uma mãe de família que está preocupada com o desequilíbrio do filho, uma pessoa que está com um processo de trabalho que não anda, algumas situações mal resolvidas e tudo mais, ela muitas vezes adoece, perde sono, e aquilo vai gerando um estresse, vai gerando uma dor que não é física, mas que pode se tornar. Então esse médico precisa entender como é que está a vida desse paciente. E ele não pode entender só em ouvir dizer está doendo aqui ou ali, o remédio é esse. Achei muito interessante. Procure lá no Facebook, que tem lá o Dr. Sérgio Felipe. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos diz o seguinte: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? E aí eu lembrei lá do controle hospedeiro, do Deepak Chopra. Quantas enfermidades que estão, a ciência médica está aí batizando de mil e uma coisa que só tem a ver só com o estado vibratório da alma, com o desequilíbrio da alma. E ele diz: podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria dos nossos processos físicos tem um componente psíquico. Aquele que é só físico é diminuto. Muitas vezes são doenças que nós trouxemos do passado, mas a maioria tem a ver com os nossos desequilíbrios. Então, nesse livro Leis de Amor, Emmanuel nos fala do corpo espiritual, ou o nosso perispírito, que é o nosso corpo básico, que é quem organiza o nosso corpo de carne. Então, aqui é uma veste. Quem adoece é o espírito. Mas esse corpo espiritual, ele projeta no corpo físico o estado de doença ou de saúde. A grande maioria das doenças, diz Emmanuel, tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agindo erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Então, de acordo com aquilo que a gente vivencia hoje, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nós estamos vincando no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, os processos doentios que vão se expressar no nosso corpo físico. Toda e qualquer ação negativa que eu tenha, principalmente com o outro, eu vou ofender a pessoa, eu vou agredir a pessoa, eu vou levar um mal para ela, sim. Mas antes que aquele mal chegue àquela pessoa, ele já ficou em mim. O registro já está em mim. E esse corpo espiritual é quem vai moldar o meu próximo corpo material. E de acordo com o que eu organizei nessa vida, eu posso vir com um corpo muito doente realmente, com muitas expressões de enfermidade. Mas não podemos esquecer que aqui, já nessa encarnação, nós nos adoecemos também por muitas situações.
No livro Memórias de um Suicida, o irmão Clemente nos diz o seguinte: ao reencarnar, recebemos corpos carnais perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Vejam um bebê sadio, que coisa linda. Perfeito. Tudo funcionando dentro do normal. Mas aí o que acontece? Ele diz: abusamos da magnífica saúde que possuímos, sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, envenenamos os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. A gente sabe que fumar não é bom, a gente fuma. A gente sabe que beber não é bom, a gente bebe. A gente sabe que comer demais não é bom, a gente come. A gente sabe que vícios de qualquer natureza não é bom, a gente tem as nossas viciações, as nossas paixões. E com isso a gente vai adoecendo aquele corpinho que veio limpo, perfeito. E daqui a pouco, quando a dor já está extrapolando tudo, aí a gente corre para os consultórios médicos querendo que aquilo seja resolvido. E por favor, tire essa dor agora. E aí como fica? Então Emmanuel nos diz que aqui na Terra, a justiça só pune aqueles atos que a gente dilapida a vida do outro, de criminalidades, aquelas coisas que transitam no âmbito do interesse público. Mas a justiça divina, ela se ocupa também com os nossos atos íntimos, com aquilo que a gente faz de errado com a gente mesmo, não só com o que a gente faz com o outro, com a gente também. Ela também nos corrige, ela também está vigilante para que a gente não saia do prumo. Então, no curso das enfermidades, Emmanuel nos diz, é imperioso venhamos a examinar a justiça. É bom que a gente pense, por que a justiça está se manifestando naquele momento, naquela situação? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Porque aí vai ficar mais fácil da gente se corrigir. E mais uma vez o irmão Clemente, na obra Memórias do Suicida, nos diz: a ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido o homem de reconhecer esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. Então nós nos negamos como seres humanos a conhecer esse instrumento divino que Deus nos deu. Muitos se negam a estudar, porque existem estudos hoje. A doutrina espírita, pelo menos, oferta estudos aí para a gente se conhecer, saber quem somos, quem é esse ser espiritual, quem é esse ser material. Quais são as leis que regulam o universo? Por ignorância, nós nos negamos, ou por preconceito. A gente nem se dá o direito de conhecer. E com isso a gente vai se negando também a nossa libertação espiritual. Então, Emmanuel, nos falando dessas causas espirituais das doenças, ele nos diz algo que quem estuda a doutrina espírita já sabe: que antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Então, veja bem, quando nós estamos no mundo espiritual, somos nós que pedimos a Deus as enfermidades, as deficiências, porque a gente entende que está doente, está carente naquele setor. E a gente pede, até para nos imunizar, para a gente não chegar aqui e fazer errado de novo. Então não adianta se rebelar
contra a enfermidade que não tem jeito, quantos processos limitadores que não tem jeito, porque fomos nós que pedimos, somos nós que reconhecemos a nossa necessidade. E o irmão Clemente nos diz, novamente, a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para o serviço da expiação. Nós não reencarnamos, não é só para pagar débito, não. A gente reencarna para evoluir. Só que no processo da reencarnação, a gente desvia a rota, comete erros, e aí, por necessidade, estamos lá num processo reencarnatório de dor, de sofrimento, de doenças e de enfermidades. Apenas isso. Mas a reencarnação não foi feita para isso. Foi para a gente aprender, foi para a gente se melhorar, foi para a gente progredir, foi para a gente evoluir. E a gente atrasa um bocado o processo com as coisas erradas que a gente faz. E com isso, nem sempre a gente consegue, muitas vezes no mundo espiritual, ter nem condição de pedir um processo doentio, tem nem como escolher, porque o espírito está tão transtornado, o espírito agravou tanto a sua condição de vida aqui na Terra, que ele está lá translocado no mundo espiritual. A espiritualidade é quem tem que providenciar por ele o recurso para que ele possa se recompor diante da lei, porque ele mesmo não está em condições. Isso a gente vê com certeza dentro dos estudos que nós estamos fazendo da obra Memórias de um Suicida. Então, muitas doenças, como ele diz aqui, doenças compulsórias, impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados, durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de células regenerativas, para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes retardos drásticos da lei. Então, tem muito espírito em células regenerativas, em corpos limitados, nasceram daquele jeito. Foi Deus que errou, não. Não é Deus que é ruim, não. É a necessidade do espírito. Ele precisa daquele processo regenerativo. Então, Emmanuel nos diz para a gente ter cuidado com a nossa mente, porque ela é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Porque a nossa mente é o portão que ativa as bactérias e os vírus. Quando a gente pensa negativo, quando a gente entra em desequilíbrio, a gente precisa ser positivo diante da vida. A gente precisa realmente pensar bem. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Então a doutrina nos traz aqui um leque de advertências para a gente saber como se cuidar espiritualmente, para não estar adoecendo espiritualmente. E Jesus nos dizia, orai e vigiai, para não cair em tentação. Então não é porque as causas são espirituais que nós vamos descuidar dos nossos tratamentos físicos. E aí Emmanuel no Consolador nos diz, o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-la e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Nós precisamos do psicólogo que nos ouça, do psiquiatra que nos passa uma medicação quando a coisa está realmente difícil, do médico, do enfermeiro. Nós precisamos de tudo isso porque a gente ainda não tem equilíbrio espiritual, mental, para se reorganizar por nós mesmos. Por muito tempo nós ainda vamos precisar. E o Evangelho nos diz, ama, pois, a vossa alma, mas cuide igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso corpo, porque é Ele que nos possibilita essa oportunidade na carne,
E não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induz a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, o nosso livre-arbítrio faz com que a gente traga doença para o nosso corpo. Nós castigamos o nosso corpo quando ele é só um instrumento. Porque a gente não pensa, porque a gente não raciocina com o bem. E aí o Deepak Chopra nos diz, para o homem moderno, a doença não é uma necessidade, e sim uma escolha. E é uma verdade. Antigamente se adoecia e se morria por qualquer coisa. Não se tinha conhecimento, não se tinha informação. Hoje nós temos conhecimento demais, nós temos informação demais. Nós temos instrumentos. Uma prova disso é que quando a gente adoece, não quer mais nem ir no médico, vai logo no Google para saber qual remédio que toma para aquele sintoma. Então a gente tem informação demais. A gente adoece porque a gente quer. Agora a gente sabe que isso não é uma atitude correta, de maneira nenhuma. Nós não temos condições de nos medicarmos assim, né? E também tem aqueles que pedem a saúde a Deus apenas para continuar os desregramentos nas viciações. Aqueles que ficam para morrer, quando pedem a Deus saúde, daqui a pouco a pessoa está do mesmo jeito, diz, meu Deus, mas essa pessoa quase morre um dia desse, já está de novo nesse desequilíbrio. Ele não pediu a Deus saúde para ter equilíbrio moral, mental, espiritual e se conduzir na vida, não. Era para poder voltar para a viciação de novo. Tanto é que uma vez, bom, vamos lá, agora eu posso. Ah, não podia beber, agora eu posso. Mas você estava para morrer, você veio assim, não, mas o médico me disse que eu posso tudo agora. E agora eu vou comer de tudo, eu vou beber de tudo, eu vou fazer tudo que eu quero. Daqui a pouco estamos lá, doentes novamente. E aí a gente lembra que Jesus, quando curava, dizia, veja que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. A doença pode voltar. E com certeza, quando ela volta mais invasiva. No livro Miramês, Cristos, eu estou amando esse livro. Por sinal, foi um dos livros que eu elegi para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo lá em casa, o Evangelho no Lar. A cada semana uma mensagem. E nessa mensagem, Cristo Médico, ele diz o seguinte, Cristo é médico em todas as dimensões. Então nós podemos apelar para o Cristo médico em qualquer momento, em qualquer situação. Onde haja doente, ele está restabelecendo o enfermo. Onde haja desequilíbrio, ele aparece como regulador divino na mente em desajuste. Onde a ignorância domina, surge o Mestre com a sabedoria universal, como sendo a água da vida que nos faz conhecer a verdade. Jesus não tinha lugares determinados para atender e curar as criaturas, por nada exigir em troca pelas curas que fazia. Ele não ganhava nada com isso, então ele não tinha um ambiente próprio, ele curava onde ele se encontrava. Ele comeu na casa de Levi junto aos pecadores, afirmando que não tinha vindo à terra para os sãos e sim para curar os enfermos. Em qualquer lugar que estivesse, fazia diagnósticos e logo aplicava o medicamento. Estendia as mãos em direção aos doentes e a palavra saía do laboratório do coração como sendo xaropes mais audazes, curando todos os tipos de enfermidades. Cristo médico é o nosso espelho, se não, exemplo maior que devemos seguir. Se não podemos fazer o mesmo que o Mestre fez, começar, pelo menos, é o nosso dever de todos os dias. Os recursos maiores estão ao alcance das nossas mãos, dependendo do que vamos fazer com eles. Os remédios para todos os males estão à vista dos nossos sentimentos, esperando deles as decisões firmadas na verdade. E aí eu lembrei que Eurípides disse que o sentimento é responsável por todo o nosso percurso mental. Então aqui o Miramês nos diz
que o remédio para todos os males está à vista dos nossos sentimentos. Cuidemos dos nossos sentimentos, porque eles podem nos adoecer ou podem nos curar. E aí, mais adiante, ele nos traz um chamado. Eis que temos de começar a ser médicos de nós mesmos, para depois sermos instrumento de cura dos outros. Então, primeiro vamos ser médicos nós, vamos nos curar, para depois sermos instrumento de cura dos outros. Não somente curando as enfermidades físicas, mas avançando além, buscando reajustar outros corpos escondidos de que o espírito precisa para a sua grande viagem evolutiva. Somos, cada um de nós, um Cristo menor. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E aí o Mira mesmo diz: somos, cada um de nós, um Cristo menor, que pode curar e restabelecer a paz onde haja distúrbios. Porém, não podemos nos esquecer, no trânsito que passa pela terra, da continuação indispensável da educação e da disciplina, que muito será ajudada pelas forças sutis da natureza e pelas inteligências espirituais que se aproximam de nosso campo mental, atraídas pelos mesmos sentimentos. Então, quando nós buscamos a educação, a disciplina, nós atraímos a espiritualidade superior, que vai se afinar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, para que a gente possa ajudar os outros. E quando preparados para tal mistério, não fujamos dos doentes que nos buscam por necessidades, conduzidos ao nosso caminho pelas mãos de Deus. Então, quando nós já estivermos nesse patamar de cura de nós mesmos, quando a gente já estiver bem, equilibrado e suficiente, não vamos nos isolar no nosso patamar, não. Vamos ficar atentos, porque vão se aproximar de nós, enviados por Deus, aqueles que estão doentes. E não é doente físico, não. É o doente da alma mesmo, que vai chegar para nós, para abrir seu coração, para falar da sua dor, da sua dificuldade, da sua necessidade, esperando de nós esse medicamento para esse corpo sutil que o nosso irmão Emmanuel nos fala. Então, que a gente não seja um doente rebelde, que a gente não seja aquele doente insatisfeito com a dor, com a enfermidade, que trouxemos para nós mesmos. E para a gente refletir sobre isso, eu queria encerrar aqui com uma mensagenzinha do irmão X no livro Estante da Vida, intitulada Doentes e Doenças. Eu achei bem interessante porque ele fala de uma visita que ele faz num ambiente hospitalar, acompanhado de um instrutor espiritual que estava iniciando um aprendizado de socorro às pessoas em dor. E aí, quando ele chega nessa instituição, eles adentram um ambiente onde estão lá 4 irmãos sofredores, com muitos processos, e eles estão ali para aplicar o magnetismo curador. Então, aquele irmão que está iniciando o processo, quando entra e vê aquele quadro, sabendo da possibilidade dele, que tem de curar, aí, aquela vontade, se pudesse, se externava tudo dele. Ele diz que naquele momento, arfava em constrangedora dispneia, quer dizer, aquela falta de ar, e suplicava em voz baixa: valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorrei-me. Ó Divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. Que a dor não faz, né? Que a gente não se volta para Deus nesse momento. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia: ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. E o terceiro, tremenda cólica renal, que já se repetia, né? Já sabia o tamanho da dor, dizia: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos, salvai-me, prometo sermos fiel até a morte. E o último, estava numa crise de artrite reumatoide,
Dizia: Jesus, ó divino médico, atendei-me. Amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. Diante desse quadro, o irmão que estava ali, cheio de possibilidades, se condoeu muito e foi trabalhar o socorro magnético naqueles irmãos, né? E aí, trabalhou ondas, fluidos, tudo que pôde, deixou aqueles quadros tranquilos, sem dor, tudo bem, tudo tranquilo. Saíram dali felizes, né? Aí no dia imediato eles voltaram ao hospital para visitar. Estavam todos bem. Mas ninguém se lembrando mais de Jesus, ninguém se lembrando mais das promessas que tinham sido feitas. Ao contrário, ele disse que o enfermo de número 1 estava chateado porque o irmão dele não tinha ido para a visita. E dizia: não veio como prometeu porque me deve dinheiro. Naturalmente ficará satisfeito em saber me esquecido e morto. Então já estava com um sentimento diferente, né? Daquela pessoa que disse que queria seguir Jesus. O outro já perguntava: por que vieram me perguntar se eu queria oração? Alguém chegou: você quer, posso fazer uma oração? Como às vezes acontece nos hospitais, né? Por quê? Já estou farto de rezar. Eu quero é alta. Quero que alguém venha aqui e resolva a minha situação e me mande para casa. O outro dizia: eu não quero nem saber disso, de religião. Chama um médico. Não quero saber de religião, não. E chateado porque a esposa não tinha visitado, ele disse assim: moça, se minha mulher telefonar, diga que saí, não estou mais aqui. A rebeldia do ser humano, né? O detento de número 4 estava tratando mal até os enfermeiros. Até a moça que trouxe o café estava reclamando que o café estava frio. Então o quadro estava totalmente, né? E aí aquela criaturinha que se doou ficou assim: meu Deus, essas pessoas eram umas ontem e hoje estão dessa forma. Aí o mentor se aproximou e disse para ele: vocês cometeram um pequeno engano. Veja bem, pequeno engano em querer ajudar. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. Vamos tirar um pouquinho do que foi dado. Vocês deram tudo, deram demais. Eles não estavam preparados para isso. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para melhoria foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Então, meus amigos, essa lição que Humberto de Campos nos traz chama a nossa atenção para os nossos estados de rebeldia diante da dor. Às vezes a gente só está tendo o que merece. Às vezes a lei divina está colocando um freio para a gente não ir além de fazer coisa pior. E quantas vezes que naquele momentinho de reflexão a gente pede a Deus, nós somos atendidos. Mas esse socorro, como disse Jesus, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se a gente volta à sintonia com o erro, com o desequilíbrio, a dor volta, o sofrimento volta. Porque está em nós, no nosso ser espiritual, a causa das doenças. O nosso corpo é apenas a veste suada. Foi o corpo que fez o exercício, foi o corpo que andou por aí, que se sujou e a roupa ficou, e a gente chega em casa e tira e toma um banho e se limpa e aquela roupa não serve mais. É isso que acontece conosco, quando a gente abusa desse bem divino que Deus nos deu. Quando a gente não mentaliza a Deus, quando a gente não reflete sobre nossas ações, quando a gente não pensa como é que está a nossa vida, como é que estão os nossos desregramentos. Porque a gente se preocupa muito com o desregramento dos outros, a gente não tem tempo para olhar para nós. Então vale a pena, de vez em quando,
fazer essa reflexão, buscar essa conexão criatura-criador, como nos diz o Espírito Joseph Gleber. Porque conectado com Deus, nós teremos saúde. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que o nosso corpo esteja passando por alguma enfermidade necessária ao nosso espírito, mas nós estaremos sadios, mente sã, embora o corpo não esteja são. Se bem que o ideal é que a mente esteja sã e o corpo são também. Então, muito obrigado. Ficam aqui as reflexões do nosso amigo Emmanuel, para que a gente possa prosseguir além da dor. Isso?